Oi! Primeiramente eu quero dizer a todos vocês que espero que todos estejam bem, que vocês estejam se cuidando, que vocês cuidem bem das suas pessoas que vocês mais amam em casa, seus pais, seus avós, talvez não aquele irmão que você não gosta, mentira, mas que você esteja bem, que todos, sei lá, todo mundo esteja bem. Estou meio chateado com isso, mas estão bem. Quer dizer também para vocês que eu estou com muitas saudades desse segundo ano, que é o pior segundo ano do mundo da minha vida, mas é o mais maravilhoso, o mais incrível, onde tem os meninos mais gatos, as meninas mais gatas, mais inteligentes de todo o colégio curso equipe. Tá? Então, saudade de você, Lohan, Jairão, Lecão, as meninas, Clara fazendo aquela pose de quebrado dela, o pessoal, enfim. Então, para a gente não perder muito tempo, não, e a gente andar e não esquecer que a gente não pode perder foco, a gente tem PISM esse ano ou ano que vem, mas a gente vai ter, a gente não vai deixar cair tudo isso que nós estamos fazendo até agora. Então vamos dar prosseguimento. Não esqueça que se você não tem meu celular, eu vou botar meu celular no final do vídeo, se você quiser tirar dúvida, você procura o seu tio, tá? Caso você também não queira tirar dúvida, vamos juntar aí todo mundo aí, vamos montar um grupo aí. Por exemplo, eu tenho um grupo com os meus filhos, né? E o grupo chama-se, inclusive, Filhos do Pop. Não sei se vocês vão conseguir ver aí direitinho, mas nós já vamos fazer um campeonato de Gertke, né? Em família, porque é pro pau quebrar. Tipo uma imaginação que a gente vai fazer. A gente também montou um grupo de Uno. Então, se você joga Uno, dá para jogar Uno online. A gente pode fazer um campeonatozinho de Uno aí para você tomar um sacode do tio. Valeu? Então é isso. Faz alguma coisa. Inclusive estudar também é muito bom. Tá bom? Então vamos lá. Agora vai. Uma jovem estudante de física, em uma noite de muito calor, acorda durante a madrugada e, para se refrescar, abre a porta da geladeira. Considerando que a casa está fechada e suas paredes são diabáticas, não ocorre troca de calor com o meio externo, ou seja, lá de fora pode até estar com uma temperatura maior que da geladeira, óbvio, né? Então a parte quente vai entrar na geladeira, ele esfria e na hora que ele for sair da geladeira ele vai ser quentinho de novo. Então, basicamente não há uma troca de calor. Aliás, não há troca de calor mesmo, porque ele já avisa para você no enunciado que você tem uma condição de você ter paredes adiabáticas. Então, sem troca de calor com o meio externo, então a temperatura só deve permanecer o que mesmo, gente? Constante. Show? Tranquilo? Vamos para o número 2. As situações que se seguem descrevem processos diferentes de aquecimento. Então, se você vai fazer um aquecimento, tem que ter uma diferença de temperatura entre dois copos, dois pontos. Então, ele fala que na situação 1, esfregar uma mão na outra aquece as duas. É verdade, aquece. Mas nenhuma delas está com maior temperatura que a outra. O que ocorre é que você está fazendo uma troca, uma conversão de uma forma de energia em outra. Você está convertendo energia de movimento, que é energia mecânica, e energia térmica. Então ninguém aqueceu. O que você fez foi uma conversão de uma forma de energia em outra. Então não é aquecimento, situação 1 está totalmente descartada. 2. Você pega um legume e é colocado dentro da panela com água fervente, ele se aquece. Isso aí com certeza é uma situação de aquecimento. Por quê? São dois pontos, dois copos diferentes que têm temperaturas diferentes e existe uma troca de calor. Número 3, uma resistência elétrica, aquela de chuveiro elétrico, aquece a água do chuveiro. Também é de aquecimento. Né? Você tem a resistência elétrica com uma temperatura que vai aquecer a água em contato. Isso realmente tem a ver com uma situação de aquecimento. E na situação 4, você pega a temperatura da água, colocada dentro da garrafa térmica e aumentada quando a garrafa é agitada vigorosamente. É verdade. Se você pegar uma garrafa e chacoalhar a água, ela vai esquentar. Mas é porque você está convertendo energia de movimento em energia térmica. Então, a alternativa correta realmente somente a situação 2 e 3. E na situação 2 e 3, você vai ter, então, a alternativa correta, a letra D de jeans. Show? Questão número 3. Essa é a Dolly, não sei quem é, mas é uma cachorra. Fazer isso na cozinha da casa dos outros, rola esse esquema mesmo. Então, na questão 3, fala o seguinte. O resultado da conversão direta de energia solar é uma das várias formas de energia alternativa que se dispõe. O aquecimento solar é obtido por uma placa escura coberta por vidro pela qual passa um tubo contendo água. A água circula conforme mostra a figura, o esquema abaixo. Então, realmente, tem a radiação solar, ele capta a energia do Sol, ela é escura, a gente já viu essa parte na aula de teoria, do corpo negro absorver energia. Aí o que vai acontecer? Aquece a água, e sim, é verdade, a água vai aquecer, e por uma diferença de densidade a água vai subir, vai para o reservatório de água quente, a água fria
ela vai estar na parte de baixo, né, para poder sair e voltar novamente para a placa coletora. Então é esse circuito que você está vendo. Isso não é feito mecanicamente, não. Isso é feito por diferenças de densidade. E toda vez que você pensar no reservatório para armazenar água quente por energia solar, a água quente sempre vai entrar por cima do cano e vai sair água fria por baixo do cano. Situação de densidade. Então vamos lá. São feitas as seguintes afirmações quanto aos materiais utilizados no aquecedor solar. 1. O reservatório de água quente deve ser metálico para conduzir melhor o calor. Gente, é um reservatório, você vai querer guardar a água. Se ele for bom condutor, ele vai esfriar, não vai rolar. Na 2, a cobertura de vidro tem como função reter melhor o calor de forma semelhante que ocorre em uma estufa. Verdade, a ideia inclusive da estufa aqui é uma placa de vidro. Então a luz solar infravermelho com uma frequência grande atravessa, tem energia suficiente para passar pelo vidro. Ao passar pelo vidro, ele incide na superfície, aquece que estiver ao redor, inclusive o chão da superfície de uma estufa normalmente é negro, né, para ele poder absorver, e depois, quando é à noite, ele irradiar. Só que ele irradia com menos energia e não consegue atravessar o vidro, por isso que ele retém energia lá, por isso da ideia da estufa. Então a 2 é verdadeira. E 3, a placa utilizada é escura para absorver melhor, foi o que nós falamos agora, energia radiante, do sol aquecendo a água com maior eficiência. Então, realmente, as verdadeiras são 2 e 3. A alternativa correta, a letra E. Um minutinho para você beber a água e vamos para as complementares e propostas. Bom, beleza. Vamos à segunda parte, que são os complementares e a tarefa proposta. Lembrando que aquela apostilinha aqui é o anexo que a gente fez, que é a interseção entre o material novo do que nós estamos usando esse ano, que vocês têm, e que precisaria ter sido dado. Bom, enfim, é aquela apostilinha que a gente tem aqui, eu complemento. Então vamos lá. Fala o seguinte: o clima de regiões próximas de grandes massas de água, como mares e lagos, caracteriza por uma grande estabilidade térmica, né? Só com título de curiosidade, a ideia do Lago Paranoá, em Brasília, que é um lago artificial, é exatamente para dar uma estabilidade térmica. Lembre-se que é muito seco, né, a região de Brasília. Então, para você não ter grandes variações térmicas, foi produzido um lago artificial, que é o Lago de Paranoá, e que é uma das áreas mais valorizadas de Brasília, exatamente por essa caracterização de ter uma tentativa de ter um clima mais tranquilo, não tem uma variação térmica tão grande. Bom, ao contrário das regiões do interior do continente, onde há acentuadas variações de temperatura entre o dia e a noite. A propriedade que torna a água um regulador de temperatura é sua grande condutividade térmica. Não. Você pode botar uma panela para esquentar com água. Se você botar a mão na panela, você vai ver que você queima o seu dedinho, de repente você bota o dedo na água, antes de entrar em ebulição, está de boa. Sua grande densidade. Não, a densidade da água varia com a temperatura. Seu elevado ou pequeno calor específico. É verdade, está associado à ideia de calor específico. Apesar do calor específico não ter sido dado nesse conteúdo, ele já vai fazendo nesse capítulo uns questionamentos, né? A velocidade com que você aquece um corpo e a quantidade de energia que você precisa para aquecê-lo. Então, qual a ideia do calor específico? Ele te informa a quantidade de energia necessária para você variar determinada massa de um corpo em 1 grau Celsius. Então, por exemplo, você vai à praia, 11 horas da manhã, o seu pezinho queima na areia, mas a água é uma delícia. Por quê? Porque a areia recebe a mesma quantidade de energia que a água no mesmo intervalo de tempo e ela esquenta mais rapidamente, porque ela tem baixo calor específico. A água, por sua vez, tem alto calor específico. Ela demora mais tempo para aquecer e, consequentemente, ela demora mais tempo para esfriar. Por isso que quando você vai à noite na praia, vai no mar, vai brincar, você nota que a água está mais quentinha. É verdade. Ela demorou mais tempo para esquentar e, consequentemente, demorou mais tempo para esfriar. Quando a gente cozinha, principalmente eu não sou mineiro, mas graças a Deus tenho meus parentes todos, né? Moro aqui, amo, né, nos Estados Unidos, a gente tem o costume de cozinhar com panela de barro. Mesmo depois que você tenha feito a comida na panela de barro, ela ainda mantém a temperatura da comida bem durante um bom tempo. Porque a panela de barro demora mais tempo para esquentar, mas também demora mais tempo para esfriar. Então quer dizer que a panela de barro, quando comparado com a panela de metal, tem alto calor específico. Então, na alternativa correta que você tem, nesse momento, a alternativa correta é a letra C, de Carmelino. Ok? Vamos para a próxima. Número 2. Em uma experiência, coloca-se gelo. Você deve estar vendo o gelo aqui embaixo, né, um pedacinho, e a água em tubo de ensaio, sendo que o gelo é mantido no fundo por uma tela de metal. O tubo de ensaio é aquecido conforme a figura. Embora a água ferva, você nota que ela vai ferver aqui em cima,
né? Então a ideia é que você tem a fonte térmica aqui em cima, aquecendo a água. O gelo não se funde imediatamente. As afirmações abaixo referem-se a essa situação. Então, primeira coisa, você está aquecendo o vidro, que já é um péssimo condutor, né? Ele é um bom isolante térmico, péssimo condutor de energia, excelente isolante térmico. E você tem um detalhe importante, a posição da fonte térmica garante para você, ou pelo menos indica que você não vai produzir corrente de convecção. Então, se você tem um fluido, não significa dizer que toda vez que você tem um fluido, sempre vai ocorrer convecção. Depende da posição da fonte térmica. Se você aquecer aqui por cima, o que vai acontecer é que a água vai ficar quente, vai ficar menos densa e não vai descer. Então, consequentemente, vai demorar mais tempo para o gelo derreter. Então, vamos lá. Um dos fatores que contribuem para que o gelo não se funda é que a água quente é menos densa que a água fria. É verdade. Né? Menos densa vai ficar lá em cima, não vai descer, então não vai esquentar. Um dos fatores que concorrem para a situação observada é que o vidro realmente é um bom isolante térmico. Um dos fatores que concorrem para que o gelo não se funda é de que a água é um bom isolante térmico. Verdade. Então, todas as afirmativas verdadeiras, letra D de jeans. Show de bola até aí? Em caso de dúvida, procure o seu tio no WhatsApp. Number 3. Tem-se 2 copos com a mesma quantidade de água. Um aluminizado A. Isso é legal. Então, vou botar aqui. Aqui está o seu copo A. Ele é aluminizado. É de alumínio. E um outro copo N, negro. Tá? Então, um copo preto. Legal. Aí ele fala o seguinte, que eles ficam expostos ao sol durante 1 hora. Então, vamos botar o solzinho aqui. Pã. Sim, a grande habilidade. Olha meu solzinho. O solzinho tá feliz, ele não tá triste, não. Vamos botar ele feliz aqui. Beleza. Tchan, 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 tchan. Parece um retardado, parece um ovo frito, né? Não é um sol, mas tá bom. Então, vamos lá. Sendo inicialmente as temperaturas iguais, é mais provável que ocorra o seguinte. Me lembra, quando você fala em irradiação, onda eletromagnética, quanto mais espelhada e branca for a superfície, maior o poder de reflexão. E se o corpo for negro, ele absorve mais energia. Então, não esqueçam, os corpos negros absorvem mais facilmente energia e também, com certeza, esfriam mais rapidamente. Então, vamos ler a ideia das alternativas. A fim de 1 hora, não se pode dizer qual a temperatura maior. Bobinho ele. As temperaturas serão sempre iguais a qualquer instante. Após 1 hora, a temperatura de N é maior que a de A. Beleza. Do corpo negro deve ser maior. Por quê? Porque ele absorve mais energia e, consequentemente, aquece mais rapidamente. Então, a alternativa correta, letra C, novamente. Legal? Observe, por exemplo, que a parte de trás da geladeira, quando a sua não estiver blindada, ela é preta. O radiador, né, que a gente chama, do seu bebedouro também é preto. Ar-condicionado, a parte onde tem o condensador, onde tem aquela serpentinazinha, também é preto. Porque a função dele é absorver energia e depois, de um certo tempo, irradiar. Então, o corpo negro absorve mais rapidamente e também irradia, esfria, quando submetido a uma temperatura menor, mais rapidamente. Legal? Vamos para a próxima questão. Analise as afirmativas a seguir e responda de acordo com o código. Número 1 fala o seguinte. Nas regiões litorâneas, durante o dia, o mar se aquece menos que a Terra, pois a água possui calor específico menor que da Terra. Não, a água possui um calor específico maior do que da Terra. Então, primeira afirmativa, falsa. Número 2, ele fala o seguinte, ficou bonito esse F. Um ambiente deve ser resfriado pela parte superior, pois o fluido frio é mais denso e tende a descer. Show de bola. Se quer resfriar, vai pela parte de cima, que daí o fluido fica frio, desceu. Verdade. Isso aí, então, número 2 está topzera. Muito bem. Número 3. O vidro transparente à luz e opaca as radiações infravermelhas, utilizado na construção de estufas para plantas. Sim, já falamos agora há pouco. É a ideia do vidro. Número 4, as paredes internas da garrafa térmica são revestidas por um material refletor, para que elas impeçam a condução de calor. Não, cara. Ele é refletor por causa das ondas eletromagnéticas, né? Então, mesmo porque entre as paredes da garrafa térmica tem vácuo. Então, o vácuo é exatamente para impedir a condução e convecção, mas a parte de dentro que é espelhada é para não permitir a troca de calor por irradiação. Então, o que está estragando a alternativa aqui é condução. Então, 2 e 3 correta, a alternativa correta é a letra C. Cara, o que tem de letra C, hein? Na dúvida, acho que eu vou chutar tudo C na próxima, hein? Mentira. Número 5, fala o seguinte. Você escutou o barulhinho?
viu? É para dar essa ideia de presencial negócio. Daqui a pouco você escuta o cachorro latir. Fala o seguinte, é número 5. Uma garrafa de cerveja e uma lata de cerveja permanecem durante vários dias numa geladeira. Quando se pegam com as mãos desprotegidas, a garrafa e a lata, para retirá-las da geladeira, tem-se a impressão de que a lata está mais fria que a garrafa. Não estão, porque eles estão no mesmo ambiente, estão em equilíbrio térmico. Tá? Este fato é explicado pelas diferenças entre as temperaturas da cerveja na lata e da cerveja na garrafa. Não que eles estão em equilíbrio térmico. Capacidade térmica, Moraes, você nem falou disso, esquece. Calor específico, não, a gente não está aquecendo, peraí. Já que eles têm a mesma temperatura, também não tem a ver com dilatação, ninguém aumentou, ninguém explodiu. É condutividade térmica. A gente sabe que o vidro, quando comparado com o metal, ele é mau condutor. Então, quando você pega no metal, a velocidade com que o calor é transmitido é maior, então os metais têm alta condutividade térmica quando comparado com o vidro. Então, o que tem diferença entre os dois? Condutividade térmica, alternativa correta, letra E. Número 6 da UFSCar, Federal de São Carlos. Ele fala o seguinte, vamos ver o que o pessoal de São Carlos está dizendo. Um grupo de amigos compra barras de gelo para um churrasco. Veja bem, a outra questão é de cerveja, agora fala de churrasco. Gente, o mundo conspira contra a gente, mas vamos lá. Como as barras chegam com algumas horas de antecedência, alguém sugere que sejam envolvidas num grosso cobertor para evitar que elas derretam mais. Cara, excelente ideia! Top! Porque o cobertor ele não esquenta, ele isola, ele diminui a velocidade com que você perde calor quando está frio. Então, com certeza, ele vai ser um excelente isolante térmico. Então, na falta de um isopor, se você vai ver que vai derreter, pode envolver no cobertor. A velocidade com que ele vai perder calor, ou seja, o fluxo de calor vai diminuir, então ele vai derreter mais lentamente. Então vamos ler as alternativas que ele propõe para você. É absurda, não é? É absurda, não é? É inócua, ou seja, não faz nenhuma diferença, e faz sim. Letra D faz sentido, porque o cobertor facilita a troca de calor. Não, doidão. Faz sentido porque o cobertor dificulta a troca de calor entre o ambiente e o gelo, retardando o seu derretimento. Cara, física é tudo, até em churrasco, meu velho. Letra E. Número 7, fala assim. Uma pessoa anda descalça no interior de uma casa onde as paredes e o piso e o ar estão em equilíbrio térmico. A pessoa sente o piso do ladrilho mais frio que o de madeira, devido a efeitos psicológicos. Diferentes propriedades de condução do calor do ladrilho e da madeira. Perfeito. Você deve ter visto aí na videoaula que eu fiz até uma brincadeira com um modelo de um cara muito bonito, muito famoso, exatamente com o pé na cerâmica e o pé na madeira. Então, de novo, são as diferentes propriedades de condutividade térmica, letra B de bola. Facinha a matéria, né, gente? Boa de fazer exercício. Vamos lá. Os iglus, embora de gelo, possibilitam os esquimós neles residirem, por quê? O calor específico do gelo é maior que da água. O calor específico do gelo é extraordinariamente pequeno comparado à água. É metade, mas não é tão extraordinário. Capacidade térmica, calor específico, letra E. O gelo não é um bom condutor de calor nessa condição de frio extremo. Inclusive, alguns de vocês que têm geladeira antiga, o congelador é na parte de cima, em vez por outra você tem que descongelar, porque o gelo é tão bom isolante térmico que ele não possibilita a troca de calor, então o alimento que estiver na parte de baixo acaba estragando porque não refrigera. Então, em condições de frio extremo, realmente o gelo é um bom condutor de calor. Ou seja, você já deve ter visto isso, tem uma avalanche, o cara cava um buraco, abre aquele iglu que infla e fica embaixo e deixa o pau comer em cima. Então ele fica, teoricamente, ele não vai morrer tão facilmente congelado, porque o gelo é um bom isolante térmico. Questão número 9, fala de novo de garrafa térmica. Uma das razões pelo qual o líquido quente se conserva aquecido é que, sim, também é legal, e a pintura escura do revestimento interno absorve a radiação térmica. Não, tem nada. Número 10. Uso de chaminés para escape de gases quentes provenientes de combustão é uma aplicação do processo térmico de... sim, a fumaça subir, né? Para ele subir, ele é o mesmo, só que tem diferença de temperatura. Diferença de temperatura é diferença de densidade. O menos denso sobe, né? O mais denso desce e cria uma tiragem, que é a corrente de convecção. De verdade. Então, letra D de dado. Mais ou menos a mesma coisa sempre, né, gente?
Número 11, sempre muito esperado para um PISM, para um Enem, que é a ideia da energia limpa, a energia solar, aquecimento solar, a produção de energia elétrica solar. Então é sempre bom de dar uma olhadinha. Então, a figura ilustra um sistema de aquecimento solar, uma placa metálica P pintada de preto, que está aqui embaixo, em contato com ela um tubo metálico encurvado, um depósito de água D, tubos de borracha T, ligando o depósito ao tubo metálico. O aquecimento da água contida no depósito D pela absorção de energia solar é devido basicamente aos seguintes fenômenos. Pela ordem. Então vamos lá. Então, pela ordem, primeira coisa, o Sol incide na placa. Para incidir, você já sabe que é uma situação de irradiação. Está aqui, ó. Logo depois, ele entra em contato com a placa, e ao entrar em contato com a placa, ele tem uma situação de condução. Então, a serpentina aqui entra em contato com a parte preta, que fornece calor para a tubulação, aquece. E por uma diferença de temperatura, a água quente vai subir e a água fria vai descer. É um movimento no mesmo meio de diferença de temperatura, que gera diferença de densidade e gera correntes de convecção, que vai ter a alternativa correta, a letra B de bola. Tá acabando, fé em Deus, hein? Estamos na 12, vamos até 16, vamos na tranquilidade. No interior de uma geladeira, a temperatura é aproximadamente a mesma em todos os pontos, graças à circulação do ar. O processo de transferência de energia é causado pela circulação de ar, então se é movimento em um determinado meio, que é um fluido, então você não tem nem dúvida, você já vai na fé que isso aí é convecção, tá? Quer dizer que toda vez que tem fluido é convecção? Não. Mas aí você sabe que a convecção acontece quando a fonte está colocada de maneira correta. E aí sim cria-se ponto de convecção. Ar-condicionado no chão, ou seja, na altura do chão, não funciona. Ele tem que ser colocado na parte de cima. Já discutimos a respeito. Questão número 14, questão que eu adoro, fala o seguinte. No inverno, usamos... desculpa, é a 13 ainda, né? No inverno, usamos roupas de lã baseadas no fato de a lã ser uma fonte de calor, ou seja, vamos criar ovelhas que elas vão ser fontes térmicas. Não, né? É um bom condutor, um bom absorvente de calor, impedir que o calor se propague para o meio exterior, impedir que o frio penetre através dele até o nosso corpo. Não, a alternativa correta da número 13, se você olhar direitinho, só pode ser a letra D de dado, né? Impedir que o calor do corpo se propague para o meio exterior. Lembre-se que ele está falando para você no inverno. Então, no inverno, a temperatura do seu corpo é maior que do meio externo. Então, é natural que você irradie. Botou o cobertorzinho de lã, a roupa de lã, ele vai dificultar a propagação para o meio externo. 14. Segurou aí a peteca? Tamo junto? Respirou? Faltam apenas 2, meninos. E fora aquela lista maneira que eu vou mandar para vocês fazerem em casa, já que vocês não estão fazendo nada enchendo a paciência do pai de vocês, né? Então, vamos lá. Nas geladeiras, retira-se periodicamente o gelo do congelador. Viu que a gente comentou? Agora não, né? Geladeira agora é chique. Você abre a geladeira, você não tem nenhum gelinho aqui para você, de repente, ver. Pode ter um monte de coisa, menos gelo. Da forminha. Nos polos, as construções são feitas sobre o gelo. E os visitantes do deserto do Saara usam roupas de lã durante dia e noite. Relativamente ao texto acima, qual das afirmações abaixo não é correta? Você quer a errada. Então, o gelo é mau condutor de calor. Sim, ou seja, o gelo impede, ele dificulta a transmissão de calor, é um bom isolante, tá? Mau condutor igual a bom isolante. Letra B. A lã evita o aquecimento do viajante do deserto durante o dia. Verdade. E o resfriamento durante a noite. É incrível, gente. A lã realmente faz isso. Depois eu vou montar uma animação, vou ver se eu arranjo alguma coisa para você. E só um detalhe, tá? Algumas vezes as roupas dos habitantes beduínos, né, os povos que vivem no deserto, nem sempre são brancas para refletir a luz do sol. Ela é branca quando você é do exército, por exemplo. Você vê filmes antigos aí que você tem a Legião Francesa, né? Que eles usam roupa branca, que é para deitar no chão e ficar camuflado. Normalmente as roupas são escuras. O objetivo, por incrível que pareça, é esquentar demais para que a diferença de temperatura entre a parte externa da roupa e o seu corpo gere internamente corrente de convecção. É basicamente como se você pegasse uma roupa e fizesse isso aqui, ó, sacudisse. Está sentindo o ventinho? Essa diferença no movimento do ar que te refresca. Então,
tem funcionamento sim essa ideia de ela ser grossa e incrivelmente ser escura, tá? Letra C, impede o fluxo de calor por condução e diminui as correntes de convecção. Não. A ideia é que a roupa de lã, ela produz correntes de convecção. Então, a alternativa correta é a letra B. Desculpa, a incorreta é a letra C. Letra D, o gelo sendo um corpo a 0 graus Celsius não pode dificultar o fluxo de calor. Bobagem. O ar é um ótimo isolante para o calor transmitido por condução. Verdade. Porém, favorece muito a transmissão do calor por convecção. E nas geladeiras, as correntes é que refrigeram os alimentos que estão na parte interior. Perfeito. Como ele quer incorreta, letra E, bobão. Letra D de dado, não letra C. Sim. A lã impede o fluxo de calor por condução, verdade, e diminui as correntes de convecção. Perfeito. Deixa eu só fazer aqui. Letra D. Ele pode sim, ele quer errada cruz credo. E número 15, penúltima questão, tem-se a sensação de que uma colher de alumínio num dia muito frio está muito mais fria do que a outra de madeira, diferentes materiais, mesmo que estejam em equilíbrio térmico. De novo, você vai procurar a ideia de condutividade térmica maior. O metal tem condutividade térmica maior que a colher do que a de madeira. Verdade, isso aí. Letra A. Certo? Sensação de frio, tá? Mesma temperatura, condutividade térmica. Você vê que nenhuma delas fala, a única que fala, letra A. Não pode errar uma questão dessa num pismo que você vai fazer aí nesse período, com certeza. A figura mostra um corpo de temperatura T1, fonte colocada em contato com um corpo a temperatura T2, o sumidouro. Então a fonte T1, aqui é onde vai produzir energia, é a região de maior temperatura, inclusive está dizendo para você, está aqui. E através de uma barra metálica condutora de comprimento L e condutividade térmica K. Sendo T1 maior que T2, ele fala para você a respeito da condição de equilíbrio estável, ou seja, sempre produzindo calor, sempre recebendo calor. A temperatura ao longo da barra não varia, sendo igual a T1 menos T2 sobre 2. Não. Ele varia, né? Ele vai ter uma temperatura, por exemplo, de 100 graus Celsius aqui, ele pode ter 100 aqui. Isso aqui é um 100, tá? E aqui ele pode ter 0. Ele vai variar linearmente e exatamente no meio dela, num regime estacionário, estável, ele entra em condição de equilíbrio onde você vai ter sempre 0 de um lado, sempre 100 do outro. No meio, ele tem que ter metade da temperatura. Ele tem uma condição de regime estacionário ou estável, que a gente diz. Tá? Ele varia linearmente com o comprimento do corpo. A temperatura ao longo da barra decresce linearmente, verdade, da esquerda para a direita. A temperatura no ponto médio da barra L sobre 2 é igual exatamente ao que nós falamos, a soma dos dois. 100 mais 0, 100 dividido por 2, 50 graus Celsius. 2 e 3 verdadeiras. A alternativa correta é a letra B de bola. Certo? E vocês desculpem o atraso, que eu estou fazendo aula para Deus e o mundo aí, para todas as séries, outros colégios também. Mas, por favor, procure o tio, tá bom? Semana que vem a gente tem matéria nova. Agende a sua programação para assistir a aula e fazer o exercício que a gente vai fazer da apostila. Não tem necessidade de mandar material, é bobagem mandar lista, porque vocês pagam material didático e tem material didático excelente na mão de vocês, tá bom? Até semana que vem, beijão, se cuida. Vamos montar nosso grupo de Uno online, ou Garlic online também, para a gente brigar aí e sacanear um no outro. Um abração.